E agora quero chamar para você o primeiro quadro do programa de hoje. É o quadro Virtuosas, onde a nossa equipe, comandada pela nossa querida Tina Sanches, foi até ao lar da minha querida mãezinha, essa rainha do meu coração, pioneira da Assembleia de Deus no estado do Amapá, Raimunda Rodrigues Barbosa, a minha mãe. E você vai conhecer um pouco de toda a nossa história, de como minha mãe, como uma mulher virtuosa que é, nos ensinou o temor do Senhor e a termos dias de bênçãos e de vitórias que estamos usufruindo. Então, com você o quadro Virtuosas. A mulher que tem fé. E hoje o programa Impacto traz o seu quadro Virtuosas com uma convidada muito especial por ser mãe da nossa apresentadora do programa Impacto, missionária Sara Guilherme. Nós já estamos aqui na casa da nossa virtuosa. Eu convido você, vem comigo. Olha só, são nove filhos, 7 mulheres, algumas estão aqui, tem netos, né? Tem amiga, olha só os netinhos ali, tem mais filha lá dentro, mas nós vamos atrás da nossa virtuosa, ela está lá já nos esperando? Está nos esperando. Então, para a gente começar essa entrevista, eu vou convidar essas mulheres maravilhosas de Deus para sentar aqui conosco, para bater esse papo agradável que vai começar agora. Vamos lá? Então, vamos falar aqui, relembrar. Você que está em casa, você sabe que o Amapá antigamente era território do Pará, antigamente era território e tudo acontecia em função do Pará. Então, muita gente vinha do Pará para o Amapá, que hoje é estado. Mas, assim como muitas pessoas vieram parar no Amapá, dessa maneira, a dona Raimunda também veio parar. Veio muito novinha do interior do Pará. E aí, aqui, estudou, a família cresceu e logo depois chegou a juventude aí e conheceu o príncipe encantado e casou-se, e aí vieram os filhos. Foi. Primeiro casamento, morar no interior. Depois faleceu pessoa, aí com pouco mais de um ano, eu encontrei outra pessoa que é o pai das minhas 6 filhas. E que era o seu Alexandre, que é falecido. E depois, aí nasceram as 6 filhas e completaram 8 filhos, que já mencionei o nome, né? Na vida do casal não é fácil, não tem mágica, não tem casal perfeito que não tenha, mas existe o casal que se ajuda. A senhora, assim, lembra de alguns momentos difíceis, mas que com certeza foram necessários para unir mais a família? Mas com certeza, foi muito trabalho, né? Muita luta e foi uma dificuldade muito grande para criar os filhos, né? Na década de 60, aceitei Jesus no ano de 68 e daí para frente a família foi crescendo e as dificuldades foram tantas. O Perpétuo Socorro era muito precário, era só ponte. E assim foi, né? Assim foi. Só para o pessoal que está em casa entender um pouquinho, a irmã Raimunda morava no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, e é uma das pioneiras a se tornar evangélica naquela localidade. E aí a produção me informou que, como a família não era evangélica, compraram uma Bíblia. E através da palavra aconteceu a conversão. Foi isso? Conta um pouquinho essa história pra gente. Foi assim, a família com quem, do segundo casamento, eles ninguém era evangélico.
Então, se comentou sobre religião, e aí eu falei, né, a minha pretensão era ser crente. Então, nessa época de 68 para 69, acreditei, criei, através da Bíblia, né, através da leitura da Palavra de Deus com a família. E dessa data em diante, a começar a ler a Bíblia, todos se converteram, foram aceitando Jesus um por um, da família, e todos são crentes hoje. Tem, assim, um versículo da Bíblia que a senhora fala assim, não, isso daqui, a minha vida foi em cima desse versículo, dessa palavra aqui, para eu sustentar, para eu levar a minha família? Tem. Eu me baseio sempre nos versículos do Salmo que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E também tem os versículos que eu sempre me baseei, que é um que diz assim, que Mateus 25, versículo 21 diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então eu sempre fiz isso. Eu sempre fui fiel no pouco, fui fiel nos dízimos. Do que eu trabalhava eu lavava para fora, eu costurava, eu fazia tapioquinha para vender. E do pouquinho do lucro que eu tinha, eu sempre paguei meu dízimo. E isso eu sempre passei. À medida que os filhos foram crescendo, né, eu fui passando a ensinar esse lado aí. Porque foi assim que eu, ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, porque com 24 anos que eu aceitei Jesus, para hoje eu ter 72 anos, então faz muitos anos. Então, dessa data em diante, eu nunca pensei assim. As dificuldades eram tantas, era filho, criança, era doença no meio, porque todo mundo, as pessoas, a gente sabe que existem essas coisas, as dificuldades são tantas, né? Mas eu nunca disse assim, eu estou arrependida de ter aceitado Jesus, eu vou deixar de ser crente. Nunca eu pensei, nunca nem eu pensei. Eu me firmava na palavra de Deus e diz assim, que hoje, olhando para trás, assim, pensando, eu tenho respaldo bíblico que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhã da gente não é dizer assim, amanheceu amanhã, anoiteceu, amanheceu amanhã, não. O amanhã pode ser 20 anos, pode ser 10 anos, pode ser 30 anos, 40 anos. Esse é o amanhã, o dia que você recebe a bênção, a medida da sua vida cristã, da sua vida de evangélico, você vai descobrir que o amanhã é quando você recebe a bênção, as bênçãos de Deus. Foi o que aconteceu comigo. E até hoje meus filhos estão com... A mais criança tem 37 anos, e a bênção que eu recebi sempre, né, estou recebendo até hoje, é que, à medida que os anos foram passando, foram estudando, as dificuldades eram tantas, porque meus filhos não eram filhos de papai, eram filhos de pessoas que trabalhavam e trabalhavam, e aí sempre foi difícil, muito difícil. Mas a bênção que eu recebi, que hoje, olhando para trás, eu vejo que valeu a pena ser crente a todos esses anos, e vale a pena, e continua valendo. Porque hoje eles são todos empregados, todos são casados, graças a Deus, são pessoas, são funcionário público. Então, eu olho assim, que com tantas pessoas que eu vi, não aconteceu assim, aconteceu diferente. Então, o que é isso? Eu acho que a persistência, a confiança, a esperança. E a Bíblia diz assim, que o Senhor diz que o Senhor coloca nossos pés sobre uma rocha e firma nossos passos. Então, a rocha é Jesus, né? Que a gente se firma nele, para não cair. Então, essa é a benção que eu contei sempre, continuo contando. Agora tem uma curiosidade aí, que a produção me passou também,
E que funcionava na casa lá, no Perpétuo Socorro, funcionava, era uma sede, funcionava alguma coisa, havia algumas festas e depois se tornou a casa do Senhor? Foi assim, a pessoa com quem eu casei a segunda vez era um senhor viúvo. E no passado deles, não existia crente no Perpétuo Socorro. Então, na casa deles era casa de festa, né? E a partir de que a gente aceitou Jesus, com o decorrer de uns anos, né, 5 anos por aí, quando aceitou Jesus, a casa foi mudada totalmente, né? Porque ao invés de continuar como casa de festa e tal, aí começou a ser casa de oração. Então, em 79, ela foi tirada pela Assembleia de Deus, né, pelo pastor, o Tuniel mesmo, já dorme no Senhor, que foi a primeira congregação, foi na nossa casa. Eu falo isso porque antigamente tinha esses cultos domésticos e hoje deve ser resgatado, não é isso? Deve ser resgatado essas reuniões, até porque a família hoje ela está muito dispersa, né? Nós temos que lutar por alguns costumes que antigamente tinham e hoje não tem mais. E um deles é a união da família e esses cultos domésticos. Olha só, faz mais uma tomada aqui dessas irmãs. Eu vou aproveitar que elas estão aqui. E agora, a senhora falou, agora a senhora vai escutar. Está preparada? Está preparada? Então, vamos começar aqui com a nossa missionária Sara, que vai falar um pouquinho dessa mãe virtuosa. Para nós é motivo de muita alegria Deus ter escolhido a melhor mãe do mundo para ser a minha mãe, a nossa mãe. Ela que tem tantas virtudes e entre tantas as virtudes que a minha mãe possui, é a sua garra, a sua força, a sua coragem e a perseverança em sempre servir ao Senhor. Foi o que mais ela implantou dentro de cada uma de nós, foi o caráter de Cristo, de aprender a viver e a depender do Senhor. Em casa, não passava um dia que não tivesse o culto doméstico. E a minha mãe, como regra, e uma mãe muito preocupada com a nossa formação cristã, ela dizia assim, olha, às 6h, todas precisam estar prontas para o culto doméstico. E o meu pai fazia a primeira chamada e dizia, Raimunda, cadê as meninas? Cadê as meninas? Chama as meninas porque já vai começar o culto doméstico. E a gente tivesse fazendo o que tivesse, nós tínhamos que largar tudo, estar lá organizadinha, sentada no banco de madeira fabricado pelo meu pai, devido às nossas situações serem muito difíceis, a nossa situação financeira era muito complicada, nós tínhamos dificuldade muito grande para ter as coisas, e o meu pai, com o ofício que ele aprendeu, que ele era carpinteiro, ele fabricava os nossos próprios bancos, cadeira, e com isso a gente tinha aquele banco que era de praxe, nós sentarmos às 6h para fazermos o nosso culto doméstico. Então, nós aprendemos a conhecer ao Senhor através deste ato que a minha mãe implantou dentro da nossa família. E a minha mãe, tudo que ela nos aconselhava pela palavra do Senhor. Ela diz assim, olha, o seu dever como filha é obedecer. Filho, seja obediente em tudo a vossos pais. E isso a mamãe colocava no nosso coração. Ela obedeceu o que está escrito na palavra do Senhor, inculcarás nos teus filhos a palavra do Senhor. E ela inculcava, e ela perguntava para a gente, você sabe o que é inculcar a palavra? É isso que eu estou fazendo para você aprender e colocar dentro de você. Então, essa firmeza da fé da minha mãe, ela nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Ela nunca permitiu que nós falássemos mal de alguém da igreja dentro da nossa casa. Se a gente via alguma coisa, observava, porque sempre tem gente de todo tipo dentro da igreja. E ela dizia assim, minha filha, não faça isso. Vá orar para você nunca ver esse erro e repetir na sua vida. Isso está acontecendo que é para você ver e não fazer. Então, minha mãe sempre foi muito rigorosa, muito autoritária para querer o bem da nossa vida e implantar em nós pessoas boas, com valores, pessoas responsáveis e tementes a Deus. Então, a minha mãe, uma mulher virtuosa, com essa garra, com essa fé, com essa virtude, com esta coragem, eu agradeço a Deus e eu quero dizer para você, mãezinha, que eu te amo. E se tivesse que
escolher uma mãe, porque tivesse várias opções de mãe. Eu jamais escolheria outra senão a senhora. As surras que nós levamos, as repreensões e as disciplinas, tudo isso moldou o nosso caráter. E aos filhos que estão nos assistindo agora, eu quero dizer, se sua mãe está brigando com você para você fazer o que é certo, para lutar pelo bem, aceite, obedeça, porque no futuro você vai ver o quanto que você precisava de cada puxão de orelha, de cada repreensão, de cada palavra dura, porque é necessário para forjar o caráter de alguém com moralidade, com respeito e com honra. E é isso que a nossa mãe nos ensinou sempre. Ok. E aí o quadro Virtuosas, ela tem vários objetivos. É tocar no seu coração, dar uma palavra amiga. E um deles é nesse momento de crise. Nós chegamos com a nossa pastora, gostaria até de mandar um abraço para a nossa pastora, Lúcia Tavares, que quando nós levamos a proposta do quadro Virtuosas, ela falou assim, não, vamos lá, porque as nossas mulheres precisam de um empreendimento. E um dos nossos objetivos é falar para você que está em casa, se você está desempregada, pense, Deus dá vários talentos para a gente. Olha só, a dona Raimunda agorinha falou, né? Lavava a roupa para fora, fazia tapioquinha. Ela vai daqui a pouco, a gente vai perguntar para ela qual a receita da tapioca e a gente coloca no Face. Não é isso, irmã Sara? Aí no Face aí do programa Impacto, tá? E aí, eu queria saber se uma das outras filhas puxaram assim para esse lado empreendedor ou cozinheira da irmã Raimunda. Puxou? Mais ou menos. A administradora, né? A nossa mãe, como a Sara, a missionária Sara falou, ela sempre nos ensinou o caminho em que deveríamos andar. A minha mãe, viu, mãezinha? Ela sabe disso todos os dias. Nós falamos para ela, a exaltamos dentro de casa, porque ela merece realmente, porque nos deu esse presente de conhecer a Deus. Tá vendo só? Você que está em casa, não desista do seu filho com toda a humildade. Tenha fé, fale a palavra de Deus, que Deus vai dar sabedoria e, acima de tudo, incentive seu filho a estudar, porque através da educação você pode mudar a história da sua família, assim como a dona Raimunda, tenho certeza que estava lá lavando roupa, cada vez que ela lavava roupa, e ela orava ao Senhor e dizia, Senhor, dê sabedoria aos meus filhos para que possam ter uma profissão. Não é verdade, dona Raimunda? E eu estou emocionada com essa história, eu sempre fico emocionada com a história das nossas virtuosas, e eu quero falar, quero escutar a senhora também. Olha, são muitas qualidades, né? Se eu for elencar aqui, vamos demorar muito. Mas, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que cuidou das nossas roupas. Ela era nossa costureira, então herdamos isso dela também. Não somos costureiras profissionais, mas cuidamos das nossas roupas. Lavar roupas, cuidar da casa, cuidar de 8 filhos, porque não é fácil, né? Uma mulher cuidar de muitos filhos ao mesmo tempo. Então, a minha mãe, ela é uma pessoa que teve esse dinamismo, essa capacidade, então ela é uma pessoa muito virtuosa por isso e muitas outras coisas. Então, são muita variedade de coisas que minha mãe nos ensinou e que nós executamos com muito amor e zelo, né? Tanto para resolver outras coisas muito rapidamente, como professora que eu sou, né? Que graças a Deus por isso, e as orações da minha mãe, cuido bastante de várias pessoas, de escola, resolvo problemas administrativos. Então, todas essas agilidades foi adquirida através desse exemplo que minha mãe nos deu, né, a vida inteira. Ok, então você acompanhou aí a história de vida da nossa virtuosa, nossa irmã Raimunda Rodrigues Barbosa, que se emocionou aqui, eu me emocionei, tenho certeza que você que está aí em casa também emocionou-se com essa linda história. E é momento, irmã Raimunda, da senhora finalizar o quadro. Não? Tem mais surpresa? Vai ter sim, um momento muito especial que nós vamos nos reunir ali e ali vai surgir outras conversas maravilhosas, né, do que a minha mãe nos ensinou, e nós vamos tratar um melhor assunto, né, em que na mesa ela nos ensinava a orar na hora das refeições. Em nenhum momento ela perdia para nos ensinar.
os momentos que ela trabalhava, eu acho que ela esquematizava como será o meu próximo momento com as minhas filhas, né? Porque nós éramos crianças e precisávamos de alguém para nos direcionar. E ela não perdia esses momentos. Todos eram importantes para ela. Momento em que nós nos levantávamos na madrugada para ir orar na congregação, que era pertinho da nossa casa, né? E essas virtudes da minha mãe, elas são chamadas de altruísta, né? Ela dava o melhor dela por nós. Então, isso são heranças que foram repassadas para nós e eu repasso para meus filhos. Meus filhos são bênçãos, são herança também, porque eu herdei da minha mãe. Não perco nenhum momento de falar da palavra de Deus, que é o melhor momento, né, em que a vida ela nos é concedida através da obediência a Deus. Então, isso a mamãe nos deixou bem claro e que nunca deveríamos nos afastar de Deus. Então, a herança maior é essa, embora tenhamos todas as vitórias que alguém deseje, mas essa é a melhor herança, a herança de servir a Deus. Okay. Então, falar da gente é muito bom, mas ouvir o que as pessoas têm, né, a falar da gente é melhor ainda, não é isso, irmã Raimunda? Depois desse testemunho aí. Eu estou muito emocionada, satisfeita, e agradeço essa oportunidade de poder compartilhar com vocês as bênçãos que eu recebi no decorrer das grandes lutas. Os gigantes se levantavam, mas caíam. E assim, a continuação do crente na terra é esse aí. Os gigantes eles nunca vão parar de se levantar. Mas com Jesus... Na nossa vida, com Jesus no nosso barco, então nós venceremos todas as dificuldades, como eu venci. E Jesus disse, e vocês, eu venci, vós vencereis também. Então nós somos vencedores com as bênçãos que o Senhor tem, com a nossa fé que o Senhor nós temos, porque a fé é nossa. A Bíblia diz assim, em Romanos, a fé que tu tens é para ti mesmo, não é para outro. Você tem a fé para você mesmo. Então, eu tenho um versículo, né, que no Salmo 84 que diz que o Senhor Deus é sol e escudo para todos aqueles que neles confiam. E nós não se ficamos sem resposta do nossos pedidos, da nossa oração, da nossa perseverança. Então eu sou testemunha disso porque foram muitos anos e da continuação da trajetória de crente nesse estado do Amapá, que começou na minha vida na década de 60. Então vamos ver aí o que a família preparou para este segundo momento. Mas antes nós vamos conversar aqui com o pastor Fábio Guilherme. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Tina. É um prazer recebê-los aqui em nossa casa, nessa tarde tão maravilhosa. E falar da minha sogra, uma pessoa tão querida, tão amável, essa mulher que me recebeu no meio da sua família e me apresentou o Evangelho, e ela é uma pessoa assim extraordinária que faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero convidar vocês agora para nós tomarmos um café da tarde, um lanche, né, com toda a família reunida aqui. Vamos orar? Vamos orar. Vem, Ed, você também está convidado. O Ed fica aí atrás das câmeras, mas ele que está fazendo toda essa imagem. Olha só, mesa reunida. Além de toda essa alimentação, o que vale é a união, não é isso, pastor? Verdade, a comunhão é a unidade. Esse mês é o mês de maio, é o mês da família, que é o mês do amor e da comunhão. E nós estamos aqui, todo mundo reunido, para falar, né, e demonstrar que nós vivemos isso aqui no meio da nossa família, né? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento de estarmos reunidos em família, para estarmos, Senhor, na tua presença. Abençoa, Senhor, este alimento, abençoa todos que estão aqui conosco, e assim te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.